Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para nós aprendermos a palavra do Senhor aqui juntos. Essa é a primeira aula de uma série de estudos bíblicos que nós vamos fazer pela importância que o estudo da palavra tem, né, nas nossas vidas. Existe o pessoal sempre comenta, né, da questão de quem trabalha com dinheiro, que trabalha com a nota verdadeira, que se acostumou tanto a pegar a nota verdadeira que quando pega a falsa fala, opa, tem alguma coisa de errada aqui. E já detecta logo. Se nós aprendermos a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, qualquer coisa que fugir disso nós vamos saber detectar. Em Efésios 4, de 11 a 16, diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vemos aqui que, se nós aprendermos a palavra do Senhor, primeiro nós não vamos ser mais meninos, nós vamos crescer. E a natureza está aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Nós não vamos ser mais inconstantes. E não vamos mais ser levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós vamos saber detectar o que é verdadeiro do que não é. E além disso, nós vamos crescer em amor, em tudo, naquele que é o cabeça, que é Jesus Cristo. Nós vamos crescer em Deus, nós vamos nos aprofundar no nosso conhecimento em Deus. E, consequentemente, eu tenho certeza, porque quanto mais nós descobrimos o Senhor, mais nós vamos amar. Então vamos orar para nós começarmos? Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos agora, Senhor, entrando na tua presença. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos as tuas escrituras, para compreendermos aquilo que está no íntimo do teu coração. Nós nos abrimos totalmente à influência da tua palavra, Senhor, para aprendermos de ti, Senhor meu Deus. Abre os nossos ouvidos espirituais, aguça, Senhor, todos os nossos sentidos espirituais, para recebermos de ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos lá. Nós vamos começar falando um pouquinho, nós vamos falar sobre fé. O assunto é fé. Nós vamos começar mencionando algumas coisinhas da igreja primitiva. Nós já vemos as pessoas falarem sempre, nossa, a igreja de Atos, né, era maravilhosa, acontecia tanta coisa naquele tempo. E realmente, quando você começa a ler o livro de Atos, você começa a identificar coisas que faziam parte da vida normal daqueles primeiros cristãos. Era do cotidiano deles mesmo, era o dia a dia. O que, por exemplo? Vamos destacar 3 coisas aqui. Primeiro eram sinais e prodígios. Estava cheio de sinais e prodígios. Segundo, experiências de uma vida sobrenatural. E o terceiro era o próprio desejo pelo sobrenatural de Deus. E nós vemos hoje, né, muita gente falando, eu quero o sobrenatural de Deus, eu quero o sobrenatural de Deus. Ótimo que você quer o sobrenatural de Deus, eu também quero, acho que todo mundo quer, né, o sobrenatural de Deus. Mas, para que a gente possa viver desse mesmo modo, existem certos princípios. E princípios que operam no mundo espiritual, que vai ser importante nós sabermos. E um desses princípios, nós vamos conversar aqui, é sobre a fé. A afirmação de que o justo viverá da fé é encontrada 4 vezes na Bíblia. Primeiro em Abacuque 2,4,
tá lá, mas o justo pela sua fé viverá. Romanos 1,17, mas o justo viverá da fé. Gálatas 3,11, porque o justo viverá da fé. E Hebreus 10,38, mas o justo viverá da fé. O que acontece é que essa afirmação causou assim, um alvoroço enorme, né? Às vezes ainda causa. Mas a época que estou mencionando foi na época de Martinho Lutero, que era um monge da Igreja Católica, e o Espírito Santo revelou isso para Lutero, que o justo viverá da fé. Basta a fé. A salvação é pela graça, é mediante a fé, não é por obras. Então, Lutero, que era um monge, né, naquela época, ele percebeu que, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Por quê? Porque, então assim, eu não preciso comprar indulgências para ter os meus pecados perdoados. Não. Eu não preciso comprar um pedacinho do céu. Não. E conta-se, né, de que... Conta-se, é verdade, né? A história conta de que chegaram ao ponto de fazer o seguinte, vamos supor, de repente algum ente querido seu, um parente, uma pessoa lá que você conhecia, morreu, a pessoa morria e você não tinha certeza da salvação dela. Então você podia dar uma moeda lá para a igreja católica e tão logo aquela moeda batesse na caixa do cofre lá das ofertas e causasse aquele som, o tilintar, né, como se diz, o tilintar das moedas, acontecesse lá, a alma saía voando, saía do purgatório e saía voando para o céu. Então havia uma série de distorções, uma série de heresias. E Martinho Lutero descobriu o quê? Não tem nada disso, é pela fé. Não há nada que eu possa fazer para que eu mereça ter a fé. Não há obras, não há nada, campanhas, né? Ainda hoje o pessoal faz campanhas assim. Não tem nada que eu possa fazer para merecer a fé. Porque a salvação, merecer a salvação, porque a salvação é de graça. A salvação é mediante a fé. E o que é essa fé? Que poder que se concentra na fé, que é algo que é capaz de transportar montes. Como que essa fé funciona? Por que a fé é tão importante para os cristãos? Por que é importante nós sabermos sobre a fé? O que é essa fé que pode alterar o curso de toda a história, seja de uma história individual, como a de Martinho Lutero, né? A de nós todos e da própria igreja, a Igreja de Cristo. Porque a igreja vinha num padrão, depois começou a se desvirtuar, começou a ser levada por uma série de doutrinas, por uma série de histórias fantasiosas que foram criando. E Martinho Lutero, ao descobrir isso, lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo se revelou ali para ele, ele começou a trazer a igreja de volta para o padrão, para o caminho. Caminho aqui com letra maiúscula, próprio Jesus Cristo. Ele começou a trazer de volta. Por que eu falo começou? Porque, vamos ser sinceros, a igreja ainda não está nos eixos do que tem de ser, da forma como ela foi concebida pelo Senhor. Então, cabe a nós conhecermos a palavra de Deus, darmos ouvido ao que Deus está falando, obedecermos o que Deus tem para nós, o caminho, o propósito, os planos que Ele tem para nós, que nós sabemos que são melhores do que qualquer outro plano que possa nos apresentar. E trazermos a igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte, trazer para o caminho correto. E isso começa individualmente. Eu sei que é impossível esgotar esse assunto fé. É muito amplo. Tem várias coisas, nós poderíamos ficar aqui horas falando. Mas nós vamos tentar responder algumas questões e trazer algumas considerações a respeito da fé, para a nossa própria edificação e, consequentemente, do corpo de Cristo. Amém? E vamos começar pela definição de fé. A Bíblia nos traz uma definição muito conhecida de fé, que está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem.
A palavra fé é mencionada, pelo menos na versão King James, 244 vezes. No grego, ela significa persuasão, é a palavra pistis. E no latim é fides, que dá a ideia de alta fidelidade, de confiança, de segurança. É importante nós sabermos como que está no grego, como que está no hebraico, no latim, no original. É importante isso, porque quem trabalha com tradução sabe que se você não tomar cuidado ali na hora de traduzir, você muda totalmente o sentido do que o autor está querendo dizer. Então, é legal nós sabermos a essência do termo, da palavra que está sendo dita ali. E é interessante notar que no grego, né, o pistis, que é persuasão, traz uma forte convicção. Por exemplo, olha, o que é uma pessoa persuasiva? Uma pessoa persuasiva é aquela, ela tem uma convicção tão forte, ela tem uma certeza tão grande daquilo que ela está falando, que ela começa a trazer uma série de argumentos para te convencer de que a opinião dela é a que vale, e você acaba, mesmo às vezes não querendo, não é bem isso, mas você acaba concordando com a pessoa. Ela traz umas convicções tão fortes, uns argumentos tão verídicos, tão verdadeiros, que você concorda com ela. Então vejam que fé é persuasão. A fé é uma convicção, é uma certeza forte, plena. A Bíblia fala que a fé é a certeza, é a prova, ainda que você não possa ver. Se nós continuarmos lá em Hebreus 11, o versículo 3, está escrito assim, ó: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Espera um pouquinho. Os mundos foram criados. Eu não estou falando aqui no singular. Não estou falando, não. A Bíblia não está falando no singular. Está falando no plural. Os mundos. Então, se está no plural, o que é o plural? É quando tem mais de um, não é? Então, só daqui eu já posso concluir que eu tenho no mínimo 2 mundos. Eu tenho o mundo espiritual e eu tenho o mundo físico, o mundo natural. E quando é dito que o visível não foi feito do que se vê, o que me leva a crer? Que primeiro as coisas são concebidas, as coisas são criadas no mundo das ideias. Primeiro eu projeto alguma coisa e depois eu coloco no papel, por exemplo, uma casa. Eu projeto uma casa na minha cabeça, coloco no papel, depois ela vai se transformar aqui no mundo físico. Se eu pegar, por exemplo, a pessoa que criou esse celular aqui, ela primeiro imaginou, ela falou, olha, eu vou fazer um pouco mais comprido, vou fazer retangular, as pontas vão ser meio abauladas, vai ter um lugar para colocar o fone de ouvido, então nessa parte aqui eu vou colocar o lugar para conectar o carregador. Primeiro foi tudo pensado, depois foi fabricado. Qualquer coisa que vocês pegarem, um computador, um negócio de água, olha, eu vou fazer assim, com lugar para pegar, um outro para abrir, tá? E aí existiu. Mas primeiro foi concebido, primeiro tudo aconteceu no plano espiritual e depois se manifestou no plano físico. Eu costumo sempre falar do milho. Você abre a cova, aí você coloca lá 3 grãozinhos de milho, né, quando você está plantando. Você fecha, você não vê o que está acontecendo lá dentro, né? Você plantou lá e lá ficou. Você olha daqui, você vê terra. Você olha de novo, passa 2 dias, você olha, você vê terra. Só que lá dentro, apesar de eu não estar vendo, há toda uma germinação. Aqueles grãozinhos lá, aquelas sementes começam a se desenvolver. Elas começam a tomar forma. Daqui a pouco, eu tenho o quê? Aparece do lado de fora. Eu vou olhar de novo a terra e tá lá uma folhinha. Aquilo começa a crescer, se desenvolver. Daqui a pouco eu tenho não só os 3 grãozinhos que eu plantei, mas eu tenho várias espigas com vários grãozinhos. Mas tudo começou lá atrás, numa parte em que eu não via, numa parte que estava encoberta.
uma parte que não era visível. Começou tudo o quê? Primeiro num plano invisível, num plano espiritual, para depois se manifestar no físico. E como que isso se manifesta? Isso se manifesta por quê? Porque a fé é a substância espiritual. A fé é uma substância espiritual. Quando nós pegamos a versão King James, em Hebreus 11:1, está escrito assim, que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não são vistas. Então, assim, essa palavra substância, ela é a palavra upostasis no original e tem o significado de um ser real. Quando eu falo que uma coisa tem substância, é porque ela tem essência, ela tem alguma coisa dentro dela, não é uma coisa vazia. Tem um termo que o pessoal usa muito no Nordeste, né? Que é uma determinada comida, olha, come tal porque é bom porque tem sustância. O que é essa sustância? É a substância. É algo concreto. É algo que, se eu ingerir, no caso de um alimento, eu ingerir, vai causar uma modificação em mim, vai ser forte, vai causar um impacto, vai ter uma mudança em mim. Então, a fé é a substância espiritual. E, vamos lá, as coisas então, primeiro acontecem no mundo espiritual e depois no mundo natural. Isso me leva a crer o quê? Que, de repente, o mundo sobrenatural, o mundo espiritual é mais real do que esse natural. Ele tem substância. É a partir dele que todas as coisas são formadas. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo acontecendo aqui. Tudo acontecendo aqui. Mas eu preciso trazer isso à existência, que é o que está escrito lá em Romanos 4,17. Como está escrito, por Pai de muitas nações se constituir, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu sei que banalizaram essa história de chamar a existência. Tudo chama existência. Ficou banal. Eu sei disso. Aliás, banalizaram muita coisa já da palavra de Deus. Mas é verdade, está escrito aqui. Não importa que tenham banalizado. Não importa o que tenham banalizado. Banalizaram jejum, banalizaram fé, banalizaram dízimo, banalizaram oferta, banalizaram um monte de coisa. Mas nós temos de ver qual é o padrão do Senhor. E aqui está escrito, chama a existência as coisas que não são como se já fossem. O que isso tem a ver com a fé? A fé é a substância. A palavra no original é upostasis, que significa um ser real. Então a fé é a substância espiritual das coisas reais que estão no mundo espiritual, mas que vão se tornar ainda realidade. Então, pela fé, eu posso chamar as coisas à existência, as coisas que estão em outros planos, como se elas já nesse estivessem. Isso é fé. Então, porque eu tenho essa fé, essa firme convicção, essa persuasão, a coisa acontece. Eu já ouvi, essa foi essa definição bíblica, mas eu já ouvi várias definições de fé, várias mesmo, várias pessoas falando do que é fé. Mas teve um amigo meu, hoje ele é pastor, na época ele não era, mas eu nunca esqueci, e ele falou assim, que fé é acreditar no caráter de Deus. Aí eu pensei, eu falei, realmente, né, acreditar no caráter de Deus. E aí eu falei assim, eu vou um pouquinho mais, vou acrescentar alguma coisinha aqui, né, que fé é acreditar que Deus é quem ele diz ser quem ele é. Lá lá para Moisés, Deus falou o quê? Eu sou. Deus disse que ele era. Quando eu ouço isso, eu sou, para mim, eu entendo o quê? Que Deus é completo, ele é pleno, ele é suficiente. É o eu sou. Não precisa mais nada. Vejam que esse verbo sou, primeiro, ele está no presente, no tempo presente. Para Deus, gente, sempre é presente.
Deus é eterno. A Bíblia não fala, o meu nome é Já, né? Então assim, Deus é eterno, está no presente. Amanhã pode estar caindo o mundo. Você tem de saber o quê? Eu tenho de saber o quê? Que Ele é o eu sou. Eu sou fiel. Eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o Deus grande. Eu sou o El Shaddai. Eu sou onipotente. Eu sou onisciente. Eu sou onipresente. Deus está sempre presente. Ele sempre é. O mundo pode mudar, as eras podem passar, pode acontecer uma série de coisas. Ele continua sendo o mesmo. É o eu sou. E além de estar no presente, esse verbo, ele também está no presente do indicativo. Nós temos 3 tempos na língua, 3 modos, desculpa. 3 tempos também, presente, passado e futuro, mas temos 3 modos na língua portuguesa, que é o modo imperativo, que é aquele que sempre manda, quando eu quero mandar alguma coisa. O subjuntivo, que é um modo que expressa dúvida, incerteza. E eu tenho o indicativo, que é certeza. Então, quando eu falo eu sou, está no presente e do indicativo. É certeza mesmo. E no original, o sentido aí do verbo ser é ser de existir. Ele existe. Deus existe. Quer alguns queiram, quer não queiram, ele existe. Em Hebreus 11:6 está assim, ó. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. A versão King James diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Deus é real. Deus não é uma ideia. Deus não é um movimento. Deus não é um ser imaginário. Ele é real. E por ser onipresente, ele está tanto no mundo espiritual quanto no físico. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele é real. E isso faz parte da nossa fé. Crer que ele existe. Ele é real. E, voltando aqui sobre a fé, eu tenho ainda 3 considerações aqui para fazer. Sobre de onde e como que vem a fé. A primeira consideração é que a fé vem do íntimo da natureza de Deus. Deus não pegou algo material, visível, para criar todas as coisas. Ele usou a palavra. A gente não vê a palavra. Nós podemos ouvir a palavra. E ela existe. E acontece. Veja que, lá em Hebreus 11:3 que nós lemos, fala o quê? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Lembra? Deus falava, haja luz. E a luz era criada. Haja expansão. A expansão foi criada. A terra produza árvores frutíferas. A terra produzia árvores frutíferas. Tudo primeiro foi falado. Primeiro foi concebido e depois é que surgiu. Primeiro foi a palavra. Por quê? Porque a palavra cria. A palavra tem um poder criador. Jesus, na parábola lá do semeador, Jesus fala que as palavras são o quê? São sementes. Então eu falo e essa palavra, essa semente, quando ela cai lá no solo fértil, ela germina e ela me dá o quê? Fruto. Então Deus falou e os mundos foram criados. A segunda consideração está em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, ou seja, quanto mais nós dermos ouvido à palavra de Deus, mais nós vamos desenvolver a nossa fé. O tópico desenvolver a fé vai ser um tópico à parte, mais à frente nós vamos trabalhar, ok? O que eu quero dizer aqui é que quanto mais nós ouvirmos, o ouvir não é só colocar um fone
e a hora que eu estou dirigindo para ir trabalhar, eu fico ouvindo. A hora que eu estou lavando louça, eu vou ouvir. Não, é dar ouvidos, é dar crédito à voz de Deus, à palavra de Deus. É bom ouvir a palavra? Você está fazendo as coisas ouvir? Sim, você está ouvindo a palavra, aquilo vai entrando em você, você vai conhecendo mais da palavra de Deus, é excelente fazer isso. Mas tem muita coisa que nós escutamos e poucas nós ouvimos. Existe uma diferença entre escutar e ouvir. E estou aqui falando com vocês, tenho certeza que vocês já ouviram passarinho, cigarra, vocês ouviram um monte de coisa aqui. E não tem jeito, tá? Não tem horário aqui, o dia inteiro é assim. Só que, espero que vocês estejam ouvindo a minha voz. Vocês escutam uma série de coisas, mas onde está colocada a sua atenção? Na minha voz, naquilo que eu estou dizendo. Então, da mesma forma é a palavra de Deus. Nós podemos pegar e colocar e ficar escutando o dia inteiro. Mas o dar ouvidos à palavra de Deus é levar em consideração o que a palavra de Deus está dizendo e começar a agir da forma como a palavra de Deus diz para eu agir. Ou seja, implica em obediência. Implica em obediência. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, é pelo obedecer a palavra de Deus. E o ouvir pela palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, quanto mais eu der crédito à palavra de Deus, quanto mais eu amoldar a minha vida aquilo que a palavra de Deus diz, mais eu vou desenvolver a minha fé. E a terceira consideração é de que a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz assim que, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer assim, para eu merecer a fé. A fé é um dom de Deus. Deus nos deu gratuitamente, pela graça. Tudo, amados, é pela graça. Isso é libertador. Quando você descobre que você não precisa ficar fazendo coisas para comprar Deus. Deus não se compra. Para comprar a graça. Não. É graça. É de graça. E Deus nos dá mediante a fé. Isso, por meio da fé, é dada essa graça. É um dom de Deus. Assim, todos nós temos fé. Todos nós temos fé. Na verdade, é algo dentro do ser humano. Todo mundo tem a necessidade de ter fé em alguma coisa. É que, infelizmente, as pessoas têm fé, o objeto de fé delas é errado. Eu também já tinha fé em ídolos. E ídolo, gente, quando eu estou falando aqui, ídolo não é só aquela imagem de escultura, não. Muita gente tem fé na denominação, muita gente tem fé no pastor, muita gente tem fé na fé de alguém. Não, nós temos de ter fé em Deus, o objeto da nossa fé é Deus. Então, todos têm fé, precisa saber no quê. E, além disso, como é que nós podemos desenvolver a nossa fé? Como é que nós podemos fortalecer a nossa fé? E isso é o que nós vamos estudar a partir da outra aula, nesse estudo daqui para frente. Amém? Vamos orar ao Senhor para concluir. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós estivemos na tua presença, aprendendo de ti, Senhor. E que nós possamos, Senhor, ter experiências de fé contigo, Senhor. Que essa palavra, Senhor meu Deus, essa semente que foi lançada hoje, realmente fixe nos solos dos nossos corações, Senhor. Que possam germinar e dar frutos, Senhor meu Deus, para ti, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Que ela não seja roubada, Senhor meu Deus, dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E dá-nos, Senhor meu Deus, mais amor pela tua palavra. E desejo de obedecê-la cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meus queridos? Então, até a próxima aula. Próxima aula nós vamos
falar sobre os tipos de fé que nós temos e aprender mais sobre esse assunto, ok? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.